Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 71. Arrogante. No prédio do Hokage, Hiruzen Sarutobi bateu com força na mesa, fazendo com que o pergaminho de inteligência caísse e atingisse o pé de Danzo Shimura. Não fique com raiva, Hiruzen, disse Danzo, pegando o pergaminho. A raiva faz as pessoas perderem a racionalidade. Nunca pensei que veria o dia em que você estaria me dando sermão. Hiruzen respirou fundo, reprimindo sua raiva. Danzo, o que você acha? As informações são muito claras, respondeu Danzo. O Byakugan de Shinozuki Hyuga foi roubado. Recentemente, várias cantigas de Ninar apareceram na Terra das Águas Quentes. Juntas, elas revelam que a estação de recompensas está envolvida na troca do Byakugan pelo Shikotsu Myaku. Cada canção contém apenas uma pequena quantidade de informação útil, mas juntas, formam uma mensagem coerente. A probabilidade de ser uma informação falsa é mínima. O terceiro Hokage acendeu seu cachimbo, exalando uma argola de fumaça. As outras vilas sabem do desaparecimento de Shinozuki Hyuga? Ainda não se espalhou, mas não é impossível. Tivemos muitos confrontos com Kumogakure e Kirigakure nos últimos meses. O que Kirigakure diz? Parece que estão verificando a veracidade da informação. A equipe de inteligência deles acha que é uma armadilha nossa. Um bando de idiotas. A Terra da Água tem bons motivos para pensar assim. Hiruzen fez uma pausa antes de continuar. Já descobrimos a origem dessas cantigas de Ninar? Não, há muitos comerciantes ambulantes. Diga-me o que você pensa, Danzo. Sei que você é bom em lidar com esse tipo de coisa. Certo, disse o homem enfaixado casualmente. Acho possível que haja um problema interno na estação de recompensas. Trocar um Byakugan pelo Shikotsu Myaku é algo muito sério. Quem conseguir realizar essa transação ganhará o apoio da cúpula. Talvez a pessoa sortuda tenha sido alvo de seus colegas, que vazaram a informação para atrapalhar o negócio. Essa é uma possibilidade muito provável. Mas isso não é o mais importante. Hiruzen Danzo sorriu. Dê a ordem, Hokage. O que devemos fazer? Hiruzen apagou seu cachimbo, encarando a majestosa rocha Hokage ao longe. Enviem alguém para interromper o acordo e recuperar o Byakugan. Aqueles olhos pertencem ao clã Hyuga, e os Hyuga pertencem à vila. Isso sim é que é. Hokage. Hiruzen Sarutobi se virou para discutir qual nível de força enviar, mas ao se virar, vislumbrou seu reflexo no vidro. Apenas 5 meses após o início da guerra, seus cabelos já estavam bem mais brancos. Hiruzen Sarutobi suspirou interiormente. Chegou a hora de considerar os candidatos para o próximo Hokage. Fubuki Suikazan olhou para as pessoas à sua frente, franzindo a testa. Sua aparência era estranha, com longos cabelos alaranjados que lhe chegavam à cintura, dentes afiados e listras verdes nas bochechas. De certo ângulo ele realmente lembrava uma melancia, e uma melancia podre. É claro que a maioria dos que ousaram zombar dele chamando de melancia na sua cara foram despedaçados por ele. Ele era o líder dos 7 espadachins ninja, um espadachim de elite, um demônio assassino. No entanto, até mesmo um demônio assassino franzia a testa, contendo-se para não agir de forma excessiva. Morinosuke, seu desgraçado, por que você trouxe seu clã aqui? Eu já disse antes, eu sou o chefe deste campo de batalha. Não seja tão cruel, irmão, disse Morinosuke Kaguya, tirando o chapéu e revelando o ponto vermelho característico do clã Kaguya em sua testa. Embora parecesse um pouco frágil, todo mundo shinobi sabia o quão insano o clã Kaguya podia ser em batalha. Com seu taijutsu brutal e corpos fortes que envergonhavam a maioria dos especialistas em taijutsu, nosso clã Kaguya foi realocado para o campo de batalha de Komogakure. Aqueles brutamontes usuários de relâmpago são os oponentes perfeitos para nós, disse Morinosuke, tirando um pergaminho do bolso. Vim pedir sua ajuda. Escolham algumas pessoas confiáveis para me seguirem. Esta é a ordem do Mizukage. Fubuki pegou o pergaminho, deu uma olhada rápida e o jogou para trás. Sameada soltou um gorgolejo de alegria e rasgou o pergaminho em pedaços. Se for uma ordem do Mizukage, eu obedeço. Ele não mencionou a segunda parte, mas o clã Kaguya já sabia. Quem você pensa que é? Acabou cumprindo ordens do Mizukage para me dar ordens? Oh céus, seu temperamento não mudou nem um pouco. Morinosuke balançou a cabeça. Então, o que devo fazer para conseguir sua ajuda? Bum! A enorme sameada se chocou contra o chão, rachando a rocha dura como uma teia de aranha. Fubuki sorriu, mostrando seus dentes afiados. Então vamos brigar de novo? Como antes, você continua causando problemas, disse Morinosuke, fechando os olhos. No instante seguinte, sua postura calma e gentil desapareceu, e 20 espinhos ósseos e afiados brotaram de seu corpo, como um demônio feroz. Faz muito tempo desde a última vez que nos vimos. Estava ansioso por este reencontro. Aquele maldito Minato Namikaze foi para a Terra da Chuva. Um homem corpulento com um pequeno bigode rugiu, pisando com tanta força que parecia que o penhasco poderia se partir. Droga! Ainda não acertamos as contas. Ao lado dele, Killer B, usando óculos escuros, balançou a cabeça e disse: o irmãozão é perigoso, lindo de morrer, um espetáculo para se ver, só perde para mim. Killer B, o homem corpulento, lançou um olhar fulminante. Se você disser mais uma palavra. O Jinchuriki Ashibi deu de ombros, fazendo um gesto de rendição com um sorriso travesso. Nesse instante, um pássaro voou rapidamente à distância, circulando sobre a cabeça de Killer B antes de lançar um relatório de inteligência. O homem corpulento agarrou o objeto, deu uma olhada rápida e caiu na gargalhada.
O clã Kaguya chegou ao campo de batalha. Konoha também enviou muitos especialistas para cá. Estação de recompensas. Byakugan, Shikotsumiyaku, só os covardes tramam nas sombras. Eu sou Adi Komogakure. Assassino B, o que você está fazendo? Ah, é? O Jinchuriki ergueu a caneta e o papel escrevendo letras mano. Essa frase que você acabou de dizer foi muito profissional. Yuto Hyuga abriu os olhos, ainda imerso na atmosfera de cientista maluco da base subterrânea secreta. Ele esticou o pescoço, examinando um texto no pergaminho. Ali constava seu histórico de batalhas dos últimos dias com Minato Namikaze a caminho da Terra da Chuva. Seu relatório agora deveria ser direcionado a Orochimaru. Assim que terminou de escrever, pediu a uma lesma que entregasse o texto. O jovem da família secundária se espreguiçou e depois se levantou. Ele pegou sua máscara. Capítulo 72. Víbora-sama, o número 5 foi capturado. Num porão escuro, um homem gravemente ferido foi atirado ao chão. 2 assassinos fortemente armados seguravam suas mãos atrás das costas, e os ossos de seus ombros rangiam ruidosamente. Contudo, mesmo nessa posição humilhante, o homem não ousou resistir. Ele apenas repetia: Víbora-sama. Víbora-sama. Juro que não vazei nenhuma informação. Peguei o pergaminho e fui direto para o quartel-general. Víbora tocou sua cabeça calva, adornada com uma tatuagem de inseto venenoso, e zombou. Na Terra das Águas Quentes, apenas o negociante e eu sabíamos sobre o Byakugan. E o pergaminho secreto foi entregue à sede por você. Víbora-sama. O homem prostrou-se repetidamente. Eu não sabia nada sobre o Byakugan. Sempre segui suas ordens e nunca abri o pergaminho. Então me diga, quem vazou a informação? O vendedor? Ou eu? Senhor, talvez tenha sido alguém do quartel-general. Cala a boca. Víbora chutou o homem na boca. Dizer uma coisa dessas dá mesmo vontade de morrer. A boca do homem estava ensanguentada. Metade de seus dentes haviam sido arrancados e ele já não conseguia falar com clareza. Inicialmente eu queria poupar sua vida. Segure-o. Víbora ordenou friamente. Ignorando o olhar aterrorizado do homem, executou selos de mão complexos e pressionou a mão contra a cabeça do subordinado. Essa era uma técnica de manipulação de memória. Embora eficaz, Víbora era muito menos habilidoso nessa área do que o clã Yamanaka de Konoha. Seu uso deixaria traumas mentais irreparáveis na vítima. Os gritos do homem foram diminuindo gradualmente e, por fim, seus olhos reviraram e ele desmaiou. Víbora esfregou as têmporas com ar cansado e recostou-se na cadeira. Droga! Realmente não foi ele quem vazou a informação. Mas mesmo que tivesse vazado os detalhes do Byakugan, não faria diferença agora. O coração de Víbora gelou. No dia em que o homem que se autodenominava Aizen Souzuki deixou o posto de recompensas, a Víbora imediatamente enviou pessoas para relatar a informação à sede. A resposta veio rapidamente: um breve aprove a transação, mas proceda com cautela. Víbora recebeu maior autoridade e pôde mobilizar mais recursos da estação de recompensas. Radiante de alegria, ele se encontrou novamente com Aizen Souzuki naquele mesmo dia. Além de transmitir a aprovação do quartel-general, eles também discutiram os detalhes da troca do Byakugan e do Shikotsumiyaku. Capturar um membro do clã Kaguya vivo era uma tarefa árdua, e o posto de recompensas precisava de tempo para concluí-la. Mas inesperadamente, quando tudo parecia correr bem, ocorreu um desastre. Diversas canções infantis contendo informações mortais se espalharam repentinamente pela Terra das Águas Quentes e seus arredores. Esse acordo que havia enfurecido tanto o País do Fogo quanto da Água foi exposto, tornando a filial da Agência de Recompensas na Terra das Águas Quentes um alvo prioritário. Em apenas alguns dias, a rede de inteligência da Estação de Recompensas relatou notícias catastróficas. Especialistas do clã Kaguya em Kirigakure haviam entrado no País das Águas Quentes. Shinobi de Konoha haviam começado a atacar bases da Estação de Recompensas e Komogakure também havia voltado sua atenção para cá. Embora a Estação de Recompensas se intitulasse uma grande nação sem fronteiras, não era de fato uma poderosa vila Shinobi. Caso contrário, já teria estabelecido sua própria nação das recompensas. Com esses golpes contínuos, a filial da Estação de Recompensas na Terra das Águas Quentes estava à beira do colapso. Já não importava quem havia vazado a informação. A questão crucial agora era: como sobreviver? Talvez fosse verdade que as desgraças nunca vêm sozinhas. Assim que Víbora se sentiu sufocada, a sala secreta tremeu violentamente de repente, as paredes de granito racharam como uma teia de aranha e poeira caiu do teto. Inimigos! Víbora ficou chocado e deu um tapa na lateral, tentando escapar pela passagem subterrânea. Mas assim que a porta secreta se abriu, centenas de toneladas de água jorraram, arrastando Víbora para longe. Droga! Essa escala é o estilo água de Kirigakure. Eles inundaram o subterrâneo. Víbora praguejou, mas estava impotente. As paredes da sala secreta não resistiram a tal torrente, abrindo inúmeros buracos, e o nível da água subiu rapidamente até a altura da cintura. Víbora não teve outra escolha senão escapar para cima com seus subordinados. Quanto mais se aproximavam da superfície, mais altos ficavam os sons de luta e gritos, e o coração de Víbora afundava cada vez mais. De repente, a luz do luar iluminou seu rosto. Ele havia chegado à superfície. Por onde quer que olhasse, via os cadáveres de membros da base de recompensas, muitos deles despedaçados e esmagados. As pernas de Víbora tremeram, e ele perdeu toda a vontade de resistir.
Se eles realmente se empenhassem ao máximo, qualquer uma das 5 grandes vilas Shinobi poderia aniquilar o posto de recompensas. Normalmente, eles toleravam sua existência porque facilitava o fluxo de dinheiro e ajudava os ninjas a lidar com negócios escuros, contanto que o posto de recompensas não ultrapassasse o limite mínimo de lucro deles. Negociar o Byakugan e o Shikotsumiaku, roubar os Kekkei Genkai das vilas Shinobi, quebrava as regras. Os ratos que viveram confortavelmente na Terra por muito tempo pensaram tolamente que poderiam tocar o rabo de um tigre. Somente rios de sangue poderiam aplacar a fúria da fera. Em meio à pilha de corpos, Morinosuke Kaguya se virou, a marca vermelha em sua testa encarando os olhos de Víbora. Você é o chefe desta filial? Shinobi do clã Kaguya. Víbora engoliu em seco e lutou para responder. Sim, senhor. Você tem muita audácia. Morinosuke caminhou lentamente até Víbora. Planejando trocar os corpos dos membros do nosso clã? Cis. O luar era frio, mas Víbora sentia-se como se estivesse no calor do verão, suando profusamente, sem qualquer coragem para dizer sim. Enquanto conversavam, 2 grupos de Shinobi se aproximaram, um vindo do leste e outro do sul. Em pouco tempo, as equipes de Kirigakuri, Konoha e Komogakuri cercaram os membros restantes da estação de recompensas. As 3 forças estavam cautelosas umas com as outras, mas unidas para impedir a fuga de Víbora. Que esforços grandiosos! Morinosuke deu uma risadinha. Danzo Shimura de Konoha, o Jinchuriki da 8 caudas de Komogakuri, e eu, junto com Fubuki Suikazan de Kirigakuri. Ele se virou dizendo calmamente, vocês, da estação de recompensas, são mesmo algo impressionante, se autodenominando uma grande nação sem fronteiras. Cis. Os dentes de Víbora batiam, repetindo as mesmas palavras. Mais de 200 Shinobi de Elite e 4 especialistas renomados estavam reunidos. Com tal formação, destruir a filial da agência de recompensas na Terra das Águas Quentes era questão de instantes. Não seja precipitado, Morinosuke Kaguya. Nesse momento Danzo de Konoha falou. Sua voz rouca soava como a de um velho demônio zombando na noite. Vamos deixar nossas mágoas passadas de lado. Ele pode saber o nome ou a aparência do traficante. Extrair informações sobre o Byakugan e o Shikotsumiaku beneficiaria tanto Konoha quanto Kirigakuri. Você acha que eu sou idiota? Velho. Morinosuke Kaguya zombou, agarrando a garganta de Víbora, e uma ponta óssea irregular emergiu de seu antebraço, perfurando os frágeis vasos sanguíneos de Víbora. Fale. Conte-me tudo o que você sabe. Qual é o nome do traficante? O medo da morte dominou Víbora. Ele sabia que se resistisse agora, o que o aguardava seria muito pior que a morte. Então, como um náufrago agarrando-se a uma tábua de salvação, ele abriu a boca. Aizen Souzuki. Aquela voz não era a de Víbora. Quase 200 Shinobi de Elite e 4 especialistas renomados se voltaram simultaneamente para a origem da voz. Um homem usando uma máscara Oni saiu da escuridão. Suas mãos estavam atrás da cabeça, caminhando tranquilamente como se estivesse em seu próprio jardim. Ora, Víbora. Ele falou devagar, com um tom carregado de escárnio e indiferença. Esses membros do clã Kaguya são para mim? Que consideração da sua parte? Capítulo 73. Yuto caminhava lentamente, o luar brilhando em sua máscara demoníaca, projetando uma luz fria e intensa. Ele era muito cuidadoso em esconder sua identidade. Utilizando o jutsu de transformação, ele manteve a aparência e a altura de um adulto. A máscara demoníaca Nia que ele usava havia sido completamente modificada. Agora era uma máscara de Deus cultivada a partir de suas próprias células. Embora perdesse a capacidade de regenerar sua linhagem sanguínea após o uso, algumas características permaneceram. Os restos em pó da máscara descartada foram aplicados na parte interna da máscara demoníaca, tornando-a impenetrável até mesmo ao Byakugan. Ele descartou tudo que pudesse revelar sua identidade como Yuto, chegando a remover o característico Asuryun. Aparentemente, ele era impecável. O desafio restante era o seu comportamento. Para o mundo exterior, Yuto parecia um típico gênio do clã Hyuga, calmo, gentil, sereno e de conduta impecável. Para romper completamente os laços com sua identidade original, Aizen Souzuki precisava ter uma personalidade muito diferente de Yuto. Assim, o homem por trás da máscara do demônio Oni era dominador, imprudente e arrogante, nada parecido com uma pessoa justa. Mais importante ainda, os estilos de luta dessas duas identidades nunca foram os mesmos. Como Shinobi, sua aparência, personalidade, chakra e jutsus dominados eram todos diferentes. Se alguém ainda conseguisse enxergar através disso, Yuto não teria outra escolha a não ser desistir, coçar a bandana na testa e desertar. Sob a luz do luar, o homem misterioso caminhava despreocupadamente, como se estivesse em seu quintal. Esses membros do clã Kaguya são para mim? Que consideração da sua parte? Ele falou devagar, sua voz ressoando pelo ar, chegando aos ouvidos de todos. Essa arrogância audaciosa fez com que todos os presentes percebessem que aquele homem era formidável. Formidável a ponto de transgredir a lei. Um lampejo de brutalidade cruzou os olhos de Morinosuke quando espinhos ósseos cresceram repentinamente e perfuraram o pescoço de Víbora. Com um som abafado, o sangue jorrou e a cabeça rolou para o chão. Aizen Souzuki? A voz de Morinosuke era fria. Você pegou o Byakugan para trocar por um membro do nosso clã? Ele também envolveu Konoha, demonstrando claramente que a atuação de Yuto teve um efeito dissuasor significativo. Morinosuke estava desconfiado desse homem misterioso. Yuto parou e inclinou a cabeça, olhando para Morinosuke. Ei!
Yuto deu uma risadinha repentina. Então, ele tocou a testa da máscara demoníaca e sorriu levemente para Morinosuke. O material experimental que pode falar. Ao tocar a testa da máscara demoníaca, Yuto acionou um mecanismo oculto em seu interior, fazendo com que a máscara de Deus aderisse à pele entre suas sobrancelhas. No instante seguinte, a máscara cultivada a partir das células de Yuto fundiu-se à sua pele e desapareceu. Aos olhos de Yuto, tudo mudou. Cada célula vibrava de alegria enquanto o sangue, há muito diluído e reprimido, do clã Otsutsuki fluía em suas veias. A colisão entre espírito e corpo gerou chakra como uma onda gigante, fluindo por cada ponto de acupuntura e meridiano, invadindo seus nervos visuais, transformando-se em um imenso e místico poder ocular, afetando todas as suas células. O celo do pássaro engaiolado desapareceu. Os olhos de um branco puro tornaram-se azul claros. Yuto sabia que havia adquirido um poder incrível, ultrapassando os limites da compreensão shinobi comum. Mesmo que apenas por 3 minutos. Por 3 minutos ele deixou de ser um escravo marcado da família Hyuga, mas um verdadeiro descendente de um deus. A modo máscara de Deus. Ativar. A transformação foi tão breve que quando Yuto abriu seus olhos azuis claros, Morinosuke só então compreendeu suas palavras anteriores. Você. Morinosuke estava furioso, incapaz de controlar suas emoções violentas. O poder do Shikotsu-myaku irrompeu instantaneamente, espinhos ósseos brotando de seu corpo, enquanto inúmeros ossos brancos e afiados emergiam do chão. A dança da samambaia jovem. Ele gritou, usando a técnica secreta de sua família, da qual se orgulhava, apenas para perceber que o homem com a máscara de demônio havia desaparecido. Ao ouvir as exclamações, o shinobi olhou para cima. Sob a lua cheia, o homem com a máscara Nia flutuava no ar, banhado pelo luar, observando o shinobi de elite de 3 grandes vilas. Tão pequeno. Ele murmurou mergulhando do céu, causando um estrondo sônico, e as ondas sonoras por si só poderiam arrancar árvores pela raiz. Morinosuke ficou chocado. Lidar com um shinobi de alto nível com habilidades de voo sempre foi o mais difícil. O imortal Noki era a melhor prova disso. Ele precisava se esquivar desse golpe, pensou Morinosuke, preparando-se para usar a técnica de cintilação corporal para desviar para a esquerda. No entanto, ao se mover, uma força invisível o prendeu, não apenas impedindo de se esquivar, mas também o empurrando em direção ao homem mascarado. Yuto colidiu com Morinosuke. Nesse instante, a gravidade e a repulsão se inverteram rapidamente, amplificando o poder já elevado de Yuto 100 vezes. Bum! Uma onda de choque gigantesca explodiu, rasgando o ar, despedaçando o solo e as rochas. Surgiu uma cratera de 600 metros de largura, com inúmeros fragmentos de ossos espalhados ao redor. No centro, Yuto segurou Morinosuke pelo pescoço, levantando-o. Nos olhos azuis pálidos de Yuto, o batimento cardíaco do membro do clã Kaguya diminuiu e o chakra parou de fluir. Morinosuke estava morrendo. Capturado, sussurrou Yuto, apoiando o cadáver que esfriava aos poucos nos ombros. Gravidade e repulsão foram os primeiros poderes que ele adquiriu no modo Máscara de Deus. Em termos de escala e poder destrutivo, não se comparava à versão completa do Shiha Tensei. Embora lhe faltasse alcance, sua capacidade de mudança de modo de jogo e velocidade superavam as de Nagato, ficando ligeiramente atrás, mas não por muita diferença. Ao ativar a linhagem sanguínea Otsutsuki com a Máscara de Deus, Yuto obteve 3 minutos de poder. Esse poder ocular e chakra não eram supremos, longe do verdadeiro nível dos 6 caminhos, mas suficientes para realizar muito nesta era. Exigia ativação externa, tinha limites de tempo fatais, não possuía poder absoluto e suas habilidades eram menos numerosas em comparação com a diversidade do Rinnegan. Mas ainda era um Tenseiga meio desperto. Capítulo 74. Um homem poderoso estava de pé em uma cova profunda, carregando o cadáver de Morinosuke Kaguya prestes a partir. No entanto, após apenas alguns passos, ele foi bloqueado. Era o shinobi Keri. Morinosuke era um dos poucos especialistas em seu clã e um ancião respeitado. Embora facilmente derrotado por Yuto, o clã Kaguya não podia simplesmente assistir enquanto seu corpo era levado. As ações do clã Kaguya foram correspondidas pelo shinobi de Keri, que não ficariam de braços cruzados. O motivo pelo qual as 5 grandes nações e suas aldeias ninja detêm vastas terras e poder político supremo é simples: elas sabem lutar. Se as forças de Keri permitissem que um membro da elite com um Kekkei Genkai de sua vila fosse levado sem resistência, isso abalaria os próprios alicerces do país da água. Retornar para casa sem tomar nenhuma atitude certamente resultaria em severa punição por parte do Mizukage, afetando suas famílias e amigos. Uma espada grande, larga e grossa estava fincada no chão, firmemente envolta em bandagens brancas. O imponente Fubuki Suikazan olhou para Yuto com os olhos semicerrados como uma fera pronta para atacar. De fato, as coisas não correriam bem. Yuto suspirou internamente, calculando o tempo. O modo de máscara pode durar 2 minutos e 15 segundos. Ele não podia se dar ao luxo de desperdiçar palavras e precisava aproveitar ao máximo os preciosos 135 segundos em combate. Retirando um pergaminho de selamento comprado no posto de recompensas, ele selou o cadáver de Morinosuke Kaguya e olhou para Fubuki com um sorriso irônico. Quase me esqueci, ter algumas peças de reposição não é uma má ideia. Ele fez um gesto em direção aos membros do clã Kaguya, seu Tenseiga meio desperto brilhando em um azul pálido.
A força gravitacional se contorceu como uma serpente gigante, lançando seus corpos para o ar. Naquele instante, vários shinobi de Kiri formaram selos de mão. Esses shinobi de elite, pertencentes à mesma equipe, eram bem treinados e suas sequências de selos de mão eram idênticas. Essa era a técnica de vários shinobi usarem o mesmo jutsu simultaneamente para maximizar seu poder. Liberação de água. Onda de choque de água explosiva. Os shinobi de Kiri rugiram em uníssono, e uma torrente colossal de água surgiu no céu, atingindo Yuto como um tsunami. Essa era uma das técnicas de liberação de água de rank B mais poderosas de Kiri, capaz não só de devastar, mas também de transformar o campo de batalha a favor dos usuários de liberação de água. O buraco encheu-se instantaneamente, transformando-se num lago revolto. Yuto criou uma esfera de força repulsiva para se proteger, desviando todas as ondas que se aproximavam. Um estrondo agudo rasgou o ar quando Fubuki, empunhando sua enorme espada sameada, investiu contra Yuto com a força de uma montanha. Simultaneamente, várias mãos emergiram debaixo dos pés de Yuto, a água pesada subindo até seus joelhos, enquanto inúmeros jatos de água de alta pressão saíam das bocas dos Kiri Jounin, mirando no rosto de Yuto. Os ataques foram rápidos e mortais, sem pontos cegos. A resposta de Yuto ao ataque avassalador foi levantar as mãos e bater palmas. Num instante, poderosas forças gravitacionais e repulsivas emanaram dele, criando um campo mortal num raio de 10 metros. As forças gravitacionais e repulsivas alternaram-se rapidamente, criando uma área de destruição aterradora. Tensei Gansemi desperto. Estrangulamento da serpente gêmea. Gritos de shinobi ecoavam pelo ar. Com exceção do fisicamente forte Fubuki, protegido pela sameada, todos os shinobi num raio de 10 metros foram reduzidos a pó, ossos e órgãos esmagados em fragmentos, tingindo a área de vermelho. Até mesmo a densa prisão de água e os projéteis de água velozes foram obliterados pelo campo de força. Fubuki, em agonia, teve os braços que seguravam a espada dilacerados, as bandagens de sameada rasgadas, expondo a pele ensanguentada de tubarão por baixo. De fato, os gordos aguentam uma surra. O homem com a máscara de demônio falou suavemente, sem demonstrar nenhuma piedade enquanto levantava o pé para esmagar o líder dos 7 espadachins ninja. Mas ele não pisou com força. Não foi por misericórdia, foi porque ao levantar o pé e perder o equilíbrio, um chakra aterrador explodiu atrás dele. Rugido, uma coluna de chakra feroz e maligno disparou. Através do Tensei Gansemi desperto, Yuto viu a densidade desse chakra. Ao longe, o corpo de Killer Bee estava coberto por chakra vermelho sangue, com suas 5 caudas chicoteando uma tempestade. Sua boca se abriu de forma anormal, liberando uma devastadora Bijudama. Estrondo. A Bijudama devastou a terra, a floresta e o lago com o ar vibrando em um uivo lúgubre. Os olhos azul claros de Yuto se estreitaram enquanto ele estendia a mão esquerda, interceptando a Bijudama sem hesitar. O impacto massivo esperado não aconteceu. A poderosa Bijudama murchou como um balão, desaparecendo com um sibilo. Selo de absorção Fuinjutsu. No modo máscara, os olhos de Yuto se transformaram no Tensei Gansemi desperto, semelhante a uma versão enfraquecida dos verdadeiros olhos de sábio, desprovida de poder absoluto e da capacidade de usar toda a gama de técnicas dos 6 caminhos. Contudo, mesmo com força limitada, superou o Mangekyou Sharingan comum. O selo de absorção, uma técnica posteriormente utilizada pelo Caminho Preta, Madara Uchiha e Obito Uchiha, também foi dominada por Yuto no modo máscara. É claro que devido ao Tensei Gansemi desperto, o selo de absorção tinha limitações. Yuto só podia usá-lo com a mão esquerda e não conseguia absorver chakra completamente. O imenso poder da Bijudama ainda vazava um pouco, causando estragos dentro de seu corpo. Yuto manteve a calma, usando sua poderosa técnica ocular para forçar o olhar para um ponto específico de acupuntura, condensando-o em um cone para um ataque surpresa posterior. Um homem demoníaco emocionante, o chefe de 8 caudas de Kumo, nunca assustador. Killer Bee cantava rap com sua voz rouca meio bestial, num tom cômico permeado de brutalidade e ameaça. Aizen Souzuki, que poder aterrador você possui? Naquele instante, a voz de Danzo Shimura ecoou. Os shinobi de Konoha encararam um homem com a máscara demoníaca, muitos engolindo em seco, mas sem recuar. Minha intuição me diz que sua existência trará sofrimento à vila, e você possui o Byakugan de Konoha. Fubuki aproveitou a oportunidade para recuar, ofegante enquanto se reagrupava com os shinobi Keri restantes. Por diversos motivos, os shinobi de elite das 3 grandes vilas formaram uma aliança temporária. Keri e Konoha precisavam proteger seus Kekkei Genkai, enquanto Kumo, a contragosto, se aliava a eles, temendo que o homem demoníaco se voltasse contra eles após derrotar Keri e Konoha. Eles estavam numa situação em que suas sobrevivências estavam intrinsecamente ligadas. O inimigo era forte, mas fugir não era uma opção. Enfrentá-lo poderia oferecer uma pequena chance, mas virar as costas para Aizen Souzuki era morte certa. Entretanto, diversas técnicas secretas de comunicação foram utilizadas para solicitar reforços. As forças de elite das 3 grandes nações ainda não haviam chegado, não era um beco sem saída. Yuto inclinou a cabeça, manipulando as forças gravitacionais e repulsivas para quebrar os pescoços dos membros do clã Kaguya que ele havia jogado para o ar, sem demonstrar qualquer interesse em conversar, arrogante e desdenhoso. Nenhum dos shinobi se sentiu desrespeitado, até mesmo Killer Bee reconheceu o homem misterioso como um verdadeiro guerreiro de elite. Yuto se virou com os lábios se curvando sob a máscara.
Finalmente estou me sentindo um grande vilão. Muito bem, hora de testar os limites do modo máscara. Ele selou os cadáveres de Kaguya recém-adquiridos em um pergaminho, seus olhos azuis pálidos se estreitando. Tempo restante no modo de máscara, 57 segundos. Capítulo 75. Enquanto usava o selo de absorção de Fuinjutsu para bloquear a Bijudama de Killer B, Yuto ponderou brevemente sobre uma questão. Deveria fugir agora? Após demonstrar o bloqueio com uma só mão da Bijudama, os shinobi das 3 grandes nações certamente não ousariam persegui-lo. Se ele recuasse imediatamente naquele momento, não haveria obstáculos. Com a Shikotsu Myaku em mãos, a capacidade de combate do modo máscara testada em combate real e o nome Aizen Souzuki difundido, todos os objetivos de Yuto haviam sido alcançados. Uma retirada estratégica seria a escolha mais sábia. No entanto, ele descartou essa ideia em menos de um segundo. Criar uma identidade falsa é de suma importância, pois ela precisa ser consistente. Todas as ações e palavras devem ser altamente unificadas, e o maior tabu é a contradição. Yuto Hyuga deve considerar o panorama geral, agir com decoro, unir seus companheiros, respeitar os mais velhos e priorizar os interesses da aldeia. Uma retirada estratégica não seria um grande problema, mas essa abordagem não funcionaria para Aizen Souzuki. Ele é um personagem implacável que arrancou o Byakugan de alguém, matou o inimigo com o Shikotsu Myaku na frente das tropas de Kirigakuri, provocou o posto de recompensas e até mesmo menosprezou as 3 grandes vilas shinobi. Uma pessoa assim, arrogante, radical, resoluta, deve ter a aura de quem desafia o mundo sozinha. Ele era capaz de tudo, de usar esquemas e planos, mas quando confrontado com uma provocação direta, ele simplesmente não conseguia recuar. Ousa me bombardear com uma Bijudama? As 3 grandes vilas shinobi estão unidas contra mim? Tudo bem, vocês todos têm coragem. Vamos ver se consigo matar todos vocês. 57 segundos. Nesse momento, os shinobi das 3 grandes vilas enfrentavam Yuto vindos de 3 direções. Killer B, com suas 5 caudas liberadas, estava na linha de frente. Essa posição era adequada apenas para os Jinchurikis de bestas com cauda de pele grossa. Por trás da máscara do demônio malévolo, o Tenseiga meio desperto azul claro brilhava enquanto Yuto Hyuga flexionava o pulso, e as forças atrativas e repulsivas aderiam aos seus pés em um ritmo peculiar. Ele pairou no ar novamente, desta vez não muito longe do chão, parando a 50 metros. Então ele ergueu a mão direita com força, o poder de seu olhar irrompeu, e o chão foi completamente levantado em todas as direções. Dezenas de milhares de toneladas de rochas e terra foram erguidas, caindo simultaneamente nas 3 direções. E depois matar. Yuto murmurou baixinho, sua voz tão baixa que só ele podia ouvi-la. Bum! A poeira subiu e o poderoso ninjutsu do shinobi se conectou em uma série, resistindo ao ataque como uma montanha gigante, seja com defesas de terra firme, impacto de jutsu de água ou quebra de jutsu de relâmpago. Cada vila tinha métodos de resposta diferentes. Eles se saíram bem, mas, inevitavelmente, sua formação inicialmente sólida apresentou falhas. Cuidado! Aquele cara sumiu. Um grito alarmado cortou o céu noturno quando um shinobi Hyuga gritou para alertar seus companheiros. As veias ao redor de seus olhos saltaram, claramente usando seu Byakugan em toda a sua extensão. Que olhos bonitos! No entanto, naquele instante, atrás dele soou uma voz demoníaca. De fato, os Hyugas são excelentes itens de colecionador. Uma força descomunal atingiu o shinobi Hyuga, e sem sequer um grito, ele foi reduzido a uma névoa de sangue em um instante. É Tenseigan semi-desperto. Estrangulamento da serpente gêmea. O domínio aterrador das forças de atração e repulsão entrelaçadas se desdobrava novamente. Para prolongar o tempo o máximo possível, Yuto manteve o alcance do estrangulamento da serpente gêmea a 3 metros à sua frente. Flores de sangue desabrocharam em meio à multidão. Era como se um moedor de carne invisível tivesse sido colocado sobre ele. Yuto concentrou a força repulsiva em seus pés, movendo-se a uma velocidade que nem mesmo o Sharingan de 3 Tomoe conseguia acompanhar, devastando os shinobi reunidos. Sejam ferramentas ninja especialmente elaboradas ou os corpos temperados do shinobi, tudo se desfez instantaneamente no campo de constrição das serpentes gêmeas. Ferro estilhaçado, carne dilacerada. Mesmo com poderosos golpes de ninjutsu, Yuto conseguiu resistir graças ao selo de absorção de Fuinjutsu em sua palma esquerda. Num piscar de olhos, mais da metade das forças de Konoha pereceram. O poder do olho sábio, mesmo que incompleto, era suficiente para golpes que reduziam dimensões. A menos que houvesse um mestre do calibre de Minato Namikaze, ninguém poderia detê-lo. Após a primeira onda de massacre, a densidade das forças de Konoha diminuiu consideravelmente, tornando esses assassinatos menos eficazes. Yuto não favoreceu um lado em detrimento do outro, permitindo que a formação de Konoha se chocasse contra as tropas de Kirigakuri. O consagrado golpe das serpentes duplas ceifou a vida de dezenas de outros. Dispersem! Não ficou claro quem gritou primeiro, mas os shinobi começaram a recuar, quebrando sua formação. Afinal, eles eram humanos, e recuar era a melhor opção diante de um inimigo invencível. Contudo, mesmo que não recuassem, Yuto não planejava continuar o massacre. Só falta mais uma. Ele sorriu, lançando-se ao ar e, como meteoro, avançou em direção a Killer B. Esse massacre, que ceifou a vida de 87 shinobi de elite, durou apenas 5,3 segundos. O tempo e o chakra restantes pertenciam a Killer B.
Mesmo no modo máscara, Yuto não subestimaria o formidável Jinchuriki de 8 caudas. Rugido. Killer B soltou um rugido poderoso, um som que vinha não só de sua garganta, mas também da besta com cauda selada no fundo de seu corpo. Bang! Bang! Apareceram mais 2 caudas. O chakra violento rasgou a pele de Killer B, sangue e chakra maligno se misturando em um tom carmesim. Seu corpo e ossos sofreram grandes mudanças, e sua forma já robusta inchou, com chifres crescendo como os de um touro. Transformação parcial de 7 caudas. Killer B, com 17 anos, era o Jinchuriki da 8 caudas havia menos de um ano. Embora seu relacionamento com a 8 caudas fosse o mais próximo entre os Jinchuriki anteriores, ele ainda não era um Jinchuriki perfeito e não conseguia se transformar completamente na 8 caudas Gyuki com a mente lúcida. No entanto, 7 caudas eram suficientes. Nessa forma, até mesmo seu irmão mais velho perderia. Killer B pensou isso ao levantar a cabeça. E então ele viu uma estrela. Yuto desceu livremente de uma grande altitude, com todo o seu chakra e poder ocular fluindo para seus olhos azuis claros. Seu Tensei Gansemi desperto, um olho sábio incompleto, possuía apenas 4 técnicas. Os 2 primeiros eram versões enfraquecidas de Bansho Tenin, e Shiha Tensei atração e repulsão livremente manipuladas. Em seguida veio o selo de absorção de Fuinjutsu, aplicado à sua palma esquerda. O último era um novo poder. O olho de cada sábio tinha técnicas oculares únicas, como o Amenotejikara de Sasuke Uchiha e o Yomotsu Irazaka de Kaguya Otsutsuki. Incorporando a vontade e o espírito únicos de Yuto, ele também possuía uma técnica ocular especial. É claro que devido ao Tenseiga meio desperto, essa técnica também foi bastante truncada, a mais severamente truncada de todas, restando apenas metade de um nome. Mesmo assim, essa era a habilidade mais poderosa de Yuto Hyuga e o limite de seu modo máscara. Ele ascendeu aos céus, desceu verticalmente, encarando o chakra massivo e violento no chão, e pronunciou suavemente uma palavra. Murakumo. Corte. Na noite interminável iluminada pela lua, uma coluna de luz surgiu de repente. Todos os shinobi presentes, mesmo aqueles com visão poderosa como o Byakugan e o Sharingan, não conseguiam ver claramente que técnica era aquela. Eles só sabiam que a luz rasgou a noite, aparentemente conectando o céu e a terra. Uma força indescritível caiu do céu como o trovão de um deus da destruição. Quando a luz se dissipou, a área onde Killer B estava ficou completamente devastada. O Jinchuriki da 8 caudas jazia a 100 metros de profundidade no solo, com o peito perfurado. A besta com cauda selada dentro dele liberou seu vasto chakra, tentando desesperadamente manter seu coração vacilante. Na escuridão, a voz de um homem ecoou de repente, trovejando nos ouvidos de todos. Continue vivendo com suas cicatrizes e, de agora em diante, espalhe meu nome pelo mundo. Diga a todos que o homem que lhe deixou esta cicatriz se chama Aizen Souzuki. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 76. Terra dos Relâmpagos, Interior. Komogakure está construída no topo de montanhas imponentes, ostentando a maior altitude média entre as 5 grandes vilas shinobi. Os shinobi empreendem jornadas árduas para descer as montanhas em missões e para buscar suprimentos, mas, como uma vila que valoriza o Kinjutsu e o Taijutsu, consideram isso um esforço que vale a pena. Num edifício onde estava inscrito o caractere grande que significava relâmpago, um homem forte rasgou um pergaminho ao meio e quebrou a mesa. Estilhaços voaram perto dos rostos de seus subordinados, cortando-lhes a pele e fazendo-os sangrar, mas eles não ousaram se mexer. Todos na sala sabiam o quão aterrorizante aquele homem enfurecido podia ser. 4 dias. 4 dias inteiros. Ele ainda está inconsciente na unidade médica. Se não fosse pela ajuda da besta de cauda selada dentro dele, ele estaria morto. E aquele que o derrotou e massacrou o nosso shinobi, tudo o que sei é o nome, Aizen Souzuki. Um subordinado engoliu em seco nervoso. Asama, a análise do jutsu de Aizen Souzuki está no relatório, juntamente com previsões sobre suas ações. Inútil. Eu sei ler. Arrugiu furiosamente. O que eu quero saber é, onde está aquele desgraçado? Quero arrancar o coração dele. Enviem todos os shinobi. Encontrem-no. Mas Asama, o subordinado hesitou antes de responder, estamos em guerra com outras grandes nações. Tolo. Você está desafiando. Chega, Aoi interrompeu uma voz grave. Acerrou os punhos, instintivamente querendo retrucar, mas sabia que não devia. Quando seu pai o chamava pelo nome completo, era melhor não discutir. Do contrário, mesmo sendo o principal herdeiro do Raikage, ele seria severamente punido. O terceiro Raikage se levantou, sua estatura imponente e longos cabelos loiros caindo até a cintura, exalando um carisma poderoso. Aoi, ninguém quer ver seus camaradas mortos. Tanto o país do relâmpago quanto o nosso clã Yotsuki tem a tradição de vingar dívidas de sangue. Mas nunca se esqueça, você é meu filho, destinado a herdar o nome A. O cargo de Raikage é sempre passado de pai para filho ou de irmão para irmão, sendo o clã Yotsuki a família governante indiscutível. Acerrou os dentes. Apesar de seu físico robusto, com quase 2 metros de altura, semelhante ao de um urso, ele não era ingênuo. Como herdeiro do Raikage, ele compreendia as palavras de seu pai. A guerra já durava meio ano, envolvendo todas as nações e vilas shinobi. Todos haviam perdido entes queridos no campo de batalha, e a guerra não dava sinais de acabar. Nessa situação, Komogakure não podia ser mergulhada no caos por um único shinobi renegado. Mas, a queria defender seu parceiro. Sem mas Aoi interrompeu o terceiro Raikage.
A vila emitirá uma missão e oferecerá uma recompensa por Aizen Souzuki, e uma equipe de elite será formada para rastreá-lo. Mas não podemos disponibilizar efetivo suficiente para uma caçada em grande escala agora. Ele fez uma pausa antes de continuar. Amanhã, retornaremos à linha de frente. Nossas forças vêm perdendo terreno em nossa ausência. Não se deve agir impulsivamente por rancores pessoais e colocar a aldeia em perigo. Kerigakuri, envolta em névoa. Yagura Karatashi empunhava um porrete de formato peculiar, enquanto ouvia os relatórios de seus subordinados. Apesar de sua aparência infantil com cabelos verdes e olhos roxos, seu semblante era calmo e imponente. Aizen Souzuki, idade desconhecida, gênero desconhecido, aparência desconhecida, origem desconhecida. Extremamente proficiente em taijutsu, capaz de manipular forças repulsivas e atrativas, e absorver jutsus e chakra. Não possui fraquezas aparentes em qualquer alcance e detém jutsus extremamente poderosos. O poder de seu jutsu é semelhante a um desastre natural, capaz de perfurar o Jinchuriki da 8 caudas em um instante. Audacioso e sanguinário, ele parece ser excessivamente arrogante, o que pode ser um ponto que podemos explorar. Há 4 dias na Terra das Águas Quentes, ele matou 62 de nossos shinobi, incluindo 7 membros do clã Kaguya, e feriu gravemente Fugukisu e Kazan-sama, que não poderá empunhar uma espada por pelo menos 2 meses. Não sabemos quais são seus motivos, mas parece que ele pode estar interessado em shinobi com Kekkei Genkai. Yagura Karatashi ouviu em silêncio e após seu subordinado terminar perguntou, nem mesmo o Byakugan da Folha consegue enxergar através de sua máscara? Sim, Mizukaji-sama respondeu o shinobi respeitosamente. Esta manhã, trocamos informações com Konoha e Komogakuri. O Byakugan não consegue enxergar através dessa máscara. Ei? Yagura deu uma risadinha com um toque de impotência na voz. Usar uma máscara dessa significa que muitas pessoas reconhecem seu rosto verdadeiro. Konoha, escritório Okage. Hiruzen Sarutobi olhou impotente para seu velho amigo diante de sua mesa. Danzo, fique no hospital com todos esses ferimentos. Eu não vou morrer. Danzo Shimura, com cheiro de remédio, estava sentado em sua cadeira com uma bengala, o rosto sombrio. Hiruzen, vamos simplesmente deixar esse cara ir embora? Claro que não. O mandado de prisão está sendo preparado. Konoha formará uma equipe especial para lidar com esse Aizen Souzuki. Uma equipe. Esse cara é uma verdadeira força da natureza. Na minha opinião, você precisa mandar o Sannin ou Minato Namikaze, ou melhor ainda ir você mesmo. E depois ser emboscado por outras aldeias. Hiruzen deu uma tragada no cachimbo, sentindo o gosto amargo na língua. Um shinobi desse nível não é apenas um renegado qualquer. Ele vem de uma grande nação ou tem um sensei altamente habilidoso. No momento, as 5 grandes nações suspeitam umas das outras de estarem orquestrando isso, intensificando a guerra. Há até rumores de que ele é uma arma treinada por mim e pelo Mizukaji para eliminar clãs de Kekkei Genkai não cooperativos. Ridículo. A breve aliança entre Konoha, Kerigakuri e Komogakuri chegou ao fim naquela noite. A camaradagem daquele dia foi um ato fugaz de Killer B, incompreendido pelo mundo, assim como o falecido Presa Branca de Konoha. Neste mundo, os shinobi estão presos por correntes de ódio. Mas se tivermos a oportunidade, devemos enviar mais especialistas. A propósito, Hiruzen pareceu se lembrar de algo. Konoha perdeu muitos Chunin e Jounin. Se for conveniente, vamos antecipar a formatura dos alunos mais experientes da academia. Você é Okage, você decide. Além disso, aqui está um alerta conjunto de procurados emitido pelas 3 principais nações. Analise-o e providencie a sua divulgação. Terra da Chuva, esconderijo de Nagato. Nagato olhou para um pergaminho de informações. Forças repulsivas e atrativas, selando a absorção. Essa habilidade parece muito com a minha. Um alerta conjunto de procurados por 3 nações, vivos ou mortos. Essa pessoa é extremamente poderosa, comparável a um desastre natural. Recomenda-se não interagir, apenas reportar seu paradeiro. Jutsu tão poderoso quanto a lua crescente. Meu apelido é Deus da Lua, ponto. Nagato fez uma pausa, lembrando-se do semideus de Amegakuri, Anzo da Salamandra. O jovem ruivo franziu a testa e devolveu o pergaminho a Conan, como se estivesse queimando suas mãos. Ele detestava a palavra Deus. Capítulo 77. Mundo exterior. Floresta Shikotsu. Na clareira central do pântano infinito e da floresta gigante, Yuto estava deitado confortavelmente sobre uma lesma. Essa lesma não era muito grande, pouco mais de 4 metros de comprimento, macia e tenra, perfeita para Yuto se deitar. Ele havia trocado de roupa e estava vestindo seu traje habitual, um manto branco largo bordado com os brasões dos clãs Senju e Hyuga, a armadura padrão de Jounin de Konoha e o braço direito envolto em aço Ryuun negro. Mas ao contrário do habitual, os olhos de Yuto estavam cobertos com bandagens brancas. Yuto-kun, ainda dói? A lesma embaixo dele perguntou de repente, com uma voz gentil e afetuosa. Sim, tem, respondeu Yuto com um sorriso, apontando para as bandagens que cobriam seus olhos. Se eu não tivesse medo de perder minha reputação diante dos outros, estaria gritando agora mesmo. Pode gritar, Yuto-kun. Eu não sou o outro, eu nem sequer sou humano. Isso é apenas uma figura de linguagem, lesma-sama.
Os humanos são seres tão complexos, até mesmo a sua fala tem tantas nuances, suspirou a lesma, com um tom um tanto melancólico. Yuto não conseguiu conter o riso. Sendo o único no mundo, a lesma viveu por mais de 1000 anos, sua sabedoria não sendo menor que a dos humanos. Ela compreendia muito bem as regras e complexidades do mundo Shinobi, pelo menos o corpo principal, a lesma sábia compreendia. Contudo, as lesmas que se separaram da lesma sábia, além de uma drástica redução em poder e tamanho, eram muito menos sábias e experientes. A lesma sob Yuto parecia ingênua, fácil de provocar e enganar. A propósito, Yuto-kun, disse a lesma novamente, você deveria usar essa técnica com menos frequência no futuro. Yuto deu uma risadinha. Vou ter cuidado. Foi a primeira vez que usei e não tinha experiência, por isso machuquei meus olhos. Da próxima vez será muito melhor. Yuto-kun, o Byakugan é um dos 3 grandes dojutsu do mundo Shinobi. Você deve cuidar bem dos seus olhos. Sim, da próxima vez controlarei melhor o fluxo de chakra para minimizar o esforço da técnica no meu corpo e nos meus nervos ópticos. Embora a dor e o cansaço sejam inevitáveis, pelo menos não terei que me esconder na floresta Shikotsu com bandagens. Yuto suspirou, relembrando o incidente daquela noite com um medo persistente. Naquela noite, ele usou seu Kekkei Genkai para derrotar instantaneamente Killer Bee em sua forma de 7 caudas. A máscara de Deus estava incompleta, e o poder do olho do sábio não havia despertado completamente. Seu dojutsu único sequer conseguia revelar seu nome completo, apenas pronunciando, Corte Murakumo. Mas mesmo nesse estado debilitado, Yuto ficou chocado com o poder de seu Kekkei Genkai. A ativação foi instantânea, liberando uma explosão de poder que nem mesmo Killer Bee, com sua velocidade, conseguiu evitar. Era como se o deus da lua estivesse lançando um feitiço de luz, um poder que transcende as limitações físicas e afeta múltiplas dimensões. Na perspectiva de Yuto, ele apenas olhou de relance para Killer Bee, e o chão sob seus pés cedeu. O Jinchuriki e a besta de cauda dentro dele foram ambos perfurados. O Gyuki de 8 caudas se saiu melhor por ser uma besta de chakra, mas Killer Bee quase morreu na hora. É claro que a 8 caudas estava enfraquecida e contida por selos, e Killer Bee lutou em um estado semi-transformado com apenas 7 caudas. Juntos, eles não eram tão poderosos quanto uma besta com cauda totalmente transformada. Yuto, sempre implacável, viu Killer Bee inconsciente e pensou em acabar com ele. Mas assim que esse pensamento se formou, uma dor excruciante irrompeu em seus olhos. Era uma dor diferente da ativação do selo do pássaro engaiolado, mais parecida com perder 30% da água do corpo, ou trabalhar sem parar por 3 dias. Foi um esgotamento extremo e uma sobrecarga. Yuto quase desmaiou no local. Mas ele resistiu graças à pura força de vontade, proferiu algumas palavras duras e usou seu último resquício de força para recuar, invocando a lesma que estava embaixo dele e murmurando leve-me para dentro antes de desmaiar. Felizmente a lesma entendeu sua intenção, o envolveu em seu corpo e o levou para a floresta Shikotsu. Yuto dormiu 50 horas seguidas. Durante esse período, a lesma sábia usou senjutsu para infundir nutrientes em seu corpo, prevenindo danos internos graves causados por esforço excessivo. Por fim, ele acordou e começou a usar métodos médicos para se recuperar. Para proteger os olhos, aplicou compressas medicinais para cuidar dos nervos ópticos. Já haviam se passado 7 dias desde aquela feroz batalha noturna. Yuto havia se recuperado significativamente, o suficiente para fazer algumas piadas. Apesar de quase ter sido exaurido por seu Kekkei Genkai, como diz o ditado, a prática leva à perfeição. Na próxima vez, Yuto estava confiante de que conseguiria usar a técnica sem desmaiar. Enquanto ele permanecia deitado confortavelmente, a lesma sob ele se mexeu novamente. Yuto-kun, sua ausência por 7 dias afetará alguma coisa lá fora? Provavelmente sim, pensou Yuto, lembrando-se de que Minato não estava por perto e que seu superior, Orochimaru, não o conhecia muito bem. Ele precisava ser cauteloso. Pretendo partir hoje. Lesma-sama, pode me dizer o que aconteceu lá fora nestes últimos dias? Após esse incidente, a relação entre Yuto e a lesma se aprofundou. Antes, a lesma sábia tolerava suas travessuras, mas permanecia uma observadora passiva, contanto que mantivesse tudo discreto. Mas agora, Yuto podia contar com a floresta Shikotsu para obter ajuda limitada. Yuto-kun, por favor, espere um momento. Logo em seguida, um pergaminho foi invocado de forma reversa. Yuto agradeceu educadamente a lesma e o leu com atenção. Ele riu da primeira frase. Um homem extremamente perigoso, o deus da lua Aizen Souzuki. Deus da lua. Para os clãs Uchiha e Hyuga, a lua era uma existência especial. Otsutsuki, Tsukuyumi Infinito Tenseigan, tudo relacionado à lua. Ele gostou bastante do título. Yuto terminou rapidamente de ler as informações sobre seu pseudônimo e se concentrou na guerra. Apesar de sua interferência, o curso da guerra não mudou. As 5 grandes nações ainda estavam em caos, e uma pequena nação chegou a ser destruída nesse período. 7 dias sem notícias, preciso dar as caras. Pensou Yuto se espreguiçando preguiçosamente sobre a lesma. Ele removeu as bandagens, revelando seus olhos completamente brancos. Ah, quase me esqueci. Antes de partir, preciso levar os cadáveres do clã Kaguya para a base secreta. Felizmente, a lesma os preservou, e não há micro-organismos na floresta Shikotsu. Caso contrário, esses corpos já teriam apodrecido. Se isso acontecesse, eu teria que matar mais alguns. Capítulo 78.
Após deixar a floresta Shikotsu, Yuto mergulhou os cadáveres de Kaguya em tanques medicinais. Em vez de começar a fazer experiências imediatamente, ele dirigiu-se à superfície e entrou na Terra do Gelo. Ele estivera ausente por 7 dias. Para evitar chamar a atenção, Yuto precisava aparecer em público. Como um agente livre no campo de batalha, retornar ao acampamento de Konoha sem nenhuma conquista não seria bem visto por Orochimaru. Yuto passou 2 dias emboscando e matando várias pequenas equipes de Kumo e Kirigakuri, obtendo informações sobre suas rotas de suprimentos. Em seguida, aproximou-se do posto de comando de Konoha e entrou sem muita dificuldade. O clima no acampamento de Konoha era estranho. Yuto ouviu conversas entre os shinobi sobre o deus da lua. Um único indivíduo derrotou sozinho mais de 200 shinobi de elite, matando mais de 2/3 deles, aniquilando os reforços do clã Kaguya e ferindo gravemente os Jinchuriki da 8 Caudas, Fuguki Suikaze e Danzo Shimura. Segundo relatos, não houve um único momento de batalha equilibrada. O homem que trouxe a morte aniquilou as forças de elite de 3 grandes nações num instante como uma fera entre ovelhas. Extremamente perigoso, se encontrado sozinho, fuja imediatamente. Essa era a redação exata da recompensa conjunta oferecida por Konoha, Kirigakuri e Komogakuri. A recompensa servia mais como um aviso de perigo, reafirmando sua posição firme e, ao mesmo tempo, alertando sutilmente seus shinobi para evitarem atos heróicos imprudentes e fugirem se necessário. Naquela noite, Konoha perdeu dezenas de shinobi, incluindo um jounin, resultando em baixas significativas. Os shinobi do acampamento temiam e odiavam o deus da lua que surgira repentinamente. Após ouvir essas conversas, Yuto relatou suas conquistas e informações à equipe de estatística e, em seguida, foi ao centro de comando para se encontrar com Orochimaru. Logo em seguida, Yuto recebeu permissão para entrar no centro de comando, guiado por um shinobi mensageiro. Orochimaru estava sentado em sua cadeira, sua mesa repleta de documentos e pergaminhos. Além de lidar com isso, ele também tinha que se encontrar com os altos funcionários de Konoha e correr para a linha de frente quando as batalhas se intensificavam. Durante a Terceira Grande Guerra Ninja, Orochimaru, apesar de conduzir experimentos em humanos, provou seu valor como comandante de Konoha, conquistando sua reputação por notáveis feitos militares. Objetivamente, o cargo de 4º Hokage coube a Minato Namikaze, e após sua morte, a restauração de Hiruzen Sarutobi. As 2 oportunidades perdidas por Orochimaru para o cargo de Hokage e a consequente perda de confiança de seu mestre podem explicar sua desilusão. Comandante cumprimentou Yuto respeitosamente e estou de volta. Ele relatou brevemente os eventos dos últimos 2 dias a Orochimaru. Orochimaru assentiu, com a voz fria e rouca. Yuto, você costuma se reportar a cada 5 dias, mas desta vez já se passaram 10. Aconteceu alguma coisa? É o seguinte, Orochimaru-sama, explicou Yuto sobre a história que havia preparado. Enquanto caçava forças inimigas, ouvi falar do deus da lua. Eu não estava longe do campo de batalha e pensei que poderia reunir algumas informações sobre ele. Ah? Algum resultado? Nenhuma, absolutamente nenhuma pista. Orochimaru ponderou. A equipe de reconhecimento relatou o mesmo. Eles sentiram vestígios de um jutsu de invocação na floresta, mas não conseguiram identificar a invocação, então não há pistas. Orochimaru-sama, com todo respeito, é sensato deixar um indivíduo tão perigoso sem controle? A recompensa afirma que ele tomou Byakuga e matou vários especialistas do clã Kaguya. Seus motivos e origens são desconhecidos. Ele realmente vai parar por aqui? No futuro? Orochimaru finalmente ergueu o olhar, examinando Yuto com seus olhos dourados semelhantes aos de uma serpente, criando uma pressão imensa. Yuto encarou calmamente sem hesitar. De repente Orochimaru suspirou. O 3º Hokage disse uma vez que Yuto Hyuga é um shinobi excepcional com uma perspectiva ampla. Parece que o julgamento do meu mestre estava correto. Tsunade tem um discípulo de quem se orgulhar, conhecido como Leão Solitário Yuto Hyuga. Você tem razão, aquele homem mascarado é perigoso. Não só você e eu pensamos assim, mas as autoridades da aldeia também acreditam que ele não vai parar. Estratégias contra ele já estão sendo formuladas. Isso é assunto para o 3º Hokage e Danzo resolverem, não para nós. Aliviado, Yuto disse. Que bom. Adoraria ver qual rosto está por trás dessa máscara. Com o leal Orochimaru, Yuto sabia que enquanto ele demonstrasse se importar com Konoha, estaria seguro. Mesmo depois de se voltar para o lado sombrio, Orochimaru tratou bem seus subordinados. Yuto tinha bastante intimidade com Minato e conseguia conversar e fazer piadas durante os relatórios, mas com Orochimaru, ele não tinha nada a dizer depois de terminar o relatório. Ele se despediu e antes de partir, Orochimaru o informou que ele poderia reduzir a frequência de seus relatórios para lhe permitir mais tempo para desestabilizar o inimigo em suas linhas de retaguarda. Yuto aceitou de bom grado e deixou o acampamento de Konoha, tendo passado menos de 1 hora lá. A notícia de que Konoha está formulando estratégias contra Aizen Souzuki não o surpreendeu. Após causar tamanha comoção, Hiruzen Sarutobi não pôde permanecer indiferente, e outras vilas shinobi provavelmente estavam preparando contra-ataques. Tudo bem. Isso permitirá que a identidade de Aizen Souzuki permaneça oculta por um tempo, me dando tempo para estudar o Shikotsu-myaku e ficar fora do radar. Pensando nisso, Yuto atravessou a densa floresta e, como de costume, chegou à sua base subterrânea secreta na Terra das Águas Quentes. Os cadáveres do clã Kaguya flutuavam em fluido de preservação.
Com exceção de Kaguya Morinosuke, os outros corpos estavam bem preservados, pois Yuto havia quebrado seus pescoços, evitando danos aos órgãos internos. Ele moveu um cadáver para a mesa de operação, esfregando os olhos enquanto planejava. Meus olhos ainda doem. O esforço do dojutsu que acompanha o treino ainda não passou completamente. Preciso descansar durante esse período. Preciso continuar capturando membros do clã Hyuga. Agora posso estudar as diferenças entre as linhagens Hyuga e Kaguya. Mesmas raízes, mas Kekkei Genkai completamente diferentes. Idealmente, eu deveria obter 2 cadáveres Uchiha para uma comparação entre os 3. Só me resta um fragmento da Máscara de Deus. Preciso repô-lo, o que é complicado. Minhas células são abundantes, mas as do Shinobi Hyuga são limitadas. Devo considerar o cenário extremo de escassez de máscaras. O modo máscara é, em última análise, uma miragem. Meu próprio treinamento não deve ser negligenciado. Quase dominei as etiquetas explosivas de multiplicação mútua, e o armazenamento do meu selo de força está quase no auge. Talvez seja a hora de completar o selo da força de 100? Ou talvez um jutsu combinado de etiquetas explosivas de multiplicação mútua e mordida da presa do leão. Também preciso continuar acumulando conquistas em batalha, aparecendo periodicamente no campo de batalha para me aprimorar. Suspiro. Há tanta coisa para fazer. Capítulo 79. O tempo voa. Quando o primeiro floco de neve caiu na Terra das Águas Quentes, o mundo ninja ainda estava encharcado de sangue. A neve deste ano chegou tarde. Já fazia muito tempo que era inverno quando os flocos de neve finalmente apareceram. Para as guerras shinobi, a queda de neve era benéfica. Com seu chakra, eles não temiam o frio. A neve espessa podia cobrir e até congelar cadáveres, reduzindo a probabilidade de epidemias. Desde o início da primavera, quando a guerra começou, até o rigoroso inverno atual, o conflito já dura quase um ano, com pesadas baixas em todos os lados. Há alguns dias, as 5 grandes nações divulgaram um documento confidencial para uso interno, contabilizando o número de shinobi mortos e civis afetados. Os números eram alarmantes. Cada vila havia perdido ou ferido gravemente cerca de 3.000 shinobi, e o número de civis afetados era 20 vezes maior. Tanto a economia quanto a população sofreram grandes golpes, e a prosperidade acabou. As famílias alegres do inverno passado podem agora estar reduzidas apenas a mulheres idosas e crianças dependendo umas das outras para sobreviver. Obviamente, essas estatísticas se aplicavam apenas às 5 grandes nações, e às 5 grandes vilas shinobi. Quanto aos pequenos países e vilarejos shinobi menores espalhados por aí, eles não tinham mais recursos para realizar um censo populacional. Quantos deles haviam morrido? Só o sábio dos 6 caminhos sabia. No início, muitos shinobi jovens e apaixonados correram para o campo de batalha, tentando fazer um nome para suas famílias e vilas com suas kunais, na esperança de se tornarem tão deslumbrantes quanto os lendários Sannin. Mas à medida que a guerra progredia, não importava o quão apaixonado alguém fosse, eventualmente eles se tornavam insensíveis. Ou morreram, ou se deixaram levar pela correnteza, ou aproveitaram a oportunidade para se tornarem superestrelas. Mas em uma guerra, muito poucos conseguiam se transformar no último tipo. A maioria dos shinobi eram apenas números insignificantes nos registros de guerra. É claro que sempre surgiam verdadeiros gênios, carregando as esperanças de inúmeras pessoas e se tornando o futuro orgulhoso de suas aldeias. Por exemplo, o relâmpago amarelo Minato Namikaze, que já havia conquistado o renome. E embora não tão famoso quanto Minato, não deveria ser subestimado. Leão solitário Yuto Hyuga, conhecido por seus inimigos como o usuário mais forte do Byakugan em 50 anos desde a fundação de Konoha. Num vale coberto de neve na Terra das Águas Quentes. Ou, um uivo estranho, com um ritmo peculiar, ecoou pelo vale. Uma explosão de chakra violento e maligno varreu o céu. Mesmo que um shinobi comum permanecesse ao lado sem fazer nada, sua pele seria dilacerada. Uma besta de 4 caudas apareceu repentinamente em um dos lados do campo de batalha. Droga! É o Jinchuriki da 8 caudas. Quando ele chegou aqui, ele não deveria estar se recuperando? Idiota! Pare de pensar nisso. Chame reforços. Equipe de defesa. Equipe de defesa. Os shinobi de Konoha olharam para Killer B, envolto no manto da besta com cauda, com arrepios percorrendo suas espinhas. Mas naquele estágio da guerra, muitos líderes de esquadrão eram veteranos experientes. Eles rapidamente organizaram uma defesa, tentando se retirar do vale. Gritos de alegria irromperam do lado de Komogakure. Em meio aos gritos de Lord Killer B está aqui. O Jinchuriki abriu bem a boca, liberando uma esfera de chakra altamente concentrada. Estrela de batalha brilhante, 8 caudas poderosa, oh, que visão! Embora seu rap ainda fosse desajeitado e fora do ritmo, soando cômico, o shinobi de Konoha apenas sentia a morte se aproximando. A ferocidade do chakra de alta densidade era tamanha que até mesmo os flocos de neve no ar derretiam a centenas de metros de distância. Killer B, eu me lembro de ter te dito na primeira vez que nos encontramos que você realmente não tem talento para ser rapper. Nesse instante, uma voz clara veio de longe. Imediatamente um rugido estrondoso de leão ecoou pelo vale. Killer B gritou e se virou, lançando uma bijudama. Do leão. Poucos ouviram essa palavra. O recém-chegado falava muito rápido, e o som ficou bastante distorcido, explodindo com um estrondo ensurdecedor que abafou a pronúncia original. Mordida de presa. 5 dedos cerrados com força, rugindo furiosamente e encarando a bijudama de frente. Bum!
uma enorme onda de choque irrompeu em um dos lados do vale, rachando o solo. Shinobi que estavam um pouco perto demais foram arremessados para longe, e os azarados que se chocaram contra os penhascos foram nocauteados instantaneamente. Diferentemente daquela noite em que o selo de absorção dissipou a Bijudama, desta vez, foi um confronto direto. Kug, Killer B recuou alguns passos, o feroz manto vermelho da besta com cauda tremulando, refletindo seu desconforto. O garoto com a força de um leão parou, observando Killer B à distância. Ele tinha um rosto bonito, vestia um grande manto branco bordado com os emblemas dos clãs Hyuga e Senju, com a armadura padrão Jounin de Konoha por cima, e seu braço direito estava envolto em bandagens pretas. Ele era o leão solitário, Yuto Hyuga. Killer B, devemos continuar? Ou devemos ir para outro lugar? Há muito shinobi de Konoha e Komogakure aqui. Yuto recolheu a proteção de braço e riu levemente, fingindo estar relaxado enquanto secretamente usava ninjutsu médico para se curar. Usar mordida da presa do leão, com selo da força de 100, força aprimorada por chakra, para contra-atacar diretamente a Bijudama foi realmente desafiador. O poder destrutivo de um Jinchuriki era verdadeiramente. Parecia que ele precisava aprimorar ainda mais seu poder de ataque. Ele moveu os dedos discretamente, e uma etiqueta explosiva com complexas correntes de invocação envolveu silenciosamente seu dedo indicador. A próxima mordida da presa do leão traria explosões infinitas. O manto da besta com cauda de Killer B, com seus chifres semelhantes aos de um touro, se contraiu. No instante seguinte, o manto vermelho desapareceu, revelando a verdadeira forma do Jinchuriki. Os olhos de Yuto se estreitaram ligeiramente, e ele estalou a língua mentalmente. O traje de Killer B era único. Em vez de sua habitual camisa reveladora de um ombro só, ele usava um terno branco justo com um casaco inscrito com símbolos médicos. Dezenas de fios de metal saíam de seu peito, fluindo com chakra verde exclusivo do ninjutsu médico, visível através do Byakugan de Yuto. Conviva com essas cicatrizes de agora em diante. Espalhe meu nome pelo mundo, contando a todos que o homem que lhe deu essa cicatriz se chama Aizen Souzuki. Essa afirmação de fato se tornou realidade. O corte Murakumo não era apenas uma penetração física, era o poder do Tenseiga meio desperto, agindo em múltiplas camadas, deixando cicatrizes e dores que não podiam ser curadas por meios normais quando penetrava o corpo de Killer B. Para curá-la completamente, era necessário um nível equivalente de poder ocular. Komogakure havia implantado instrumentos médicos complexos no peito de Killer B, gerando chakra constantemente para manter seu estado, permitindo que ele saltasse como de costume. Mas esse corpo acabou sendo destruído pelo imenso poder ocular do Tenseiga meio desperto. O fato de Killer B ter usado apenas o manto de chakra de 4 caudas para lutar contra Yuto foi a melhor prova. Capítulo 80. Yuto sentiu uma inexplicável sensação de decepção. Ao sentir o imenso e violento chakra da 8 caudas, ele correu em sua direção, esperando não apenas ganhar méritos em batalha e espalhar sua fama, mas também testar suas habilidades de combate supremas em condições normais. Com a força dos 100 selos, o Byakugan e o punho gentil, as etiquetas explosivas e seu jutsu de rank S criado por ele mesmo, nenhum Jounin comum poderia representar uma ameaça para Yuto. No entanto, Killer B, cuja condição física havia se deteriorado significativamente, não conseguia exercer todo o poder de um Jinchuriki e, portanto, não representava um desafio mortal para ele. Vamos encerrar por hoje, certo? Já é quase ano novo, disse Yuto, observando Killer B recolher seu manto da besta com cauda. Ele sabia que B também não queria mais lutar. Yuto deu de ombros e acrescentou: temos muitos feridos para tratar do nosso lado, e vocês também em Komogakure. Vamos deixar por isso mesmo. Killer B olhou para seus camaradas gemendo de dor no chão, e simplesmente embainhou sua espada. Em apenas alguns dias, vocês demonstraram sua graça. Vocês são o orgulho do clã Hyuga, com o Byakugan como seu Asnamanga. Yuto sorriu, mas não respondeu. Apenas fez um gesto para que os ninjas de Konoha se retirassem gradualmente do vale. Nos últimos meses, um ditado se espalhou pelo campo de batalha oriental de Konoha, tanto entre os habitantes de Kirigakure quanto de Komogakure. O jovem Yuto Hyuga é o usuário do Byakugan mais forte desde a fundação de Konoha e a esperança para o renascimento do decadente clã Hyuga. Todos sabiam que essa era a tentativa mais infantil e superficial de semear a discórdia. Yuto percebeu, shinobi inteligentes perceberam, e é claro, os líderes de Konoha e o clã Hyuga também perceberam. Numa família verdadeiramente unida, tais tentativas de semear a discórdia seriam apenas uma piada. Tal bajulação superficial e direta nem sequer mereceria ser discutida durante um chá se a família fosse realmente unida. Mas Yuto não se importou. Após a retirada de Killer B e do shinobi de Komogakure, Yuto assumiu temporariamente o comando da unidade de Konoha. Embora não fosse totalmente apropriado, dada sua reputação como leão solitário, ninguém se opôs. Ele liderou os ninjas restantes através das linhas inimigas e alcançou com sucesso o território de Konoha. Continue indo para o oeste e você verá o acampamento principal. Claro, você não precisa que eu lhe diga isso. Você tem bons olhos, disse Yuto, dando um tapinha no ombro do Jounin que liderava o grupo. O Jounin Uchiha franziu a testa desconfortavelmente, desejando lançar um olhar fulminante para Yuto por orgulho, mas não conseguiu. A fama e a longa lista de conquistas de Yuto eram intimidantes. Tanto Orochimaru quanto o Okage o elogiaram publicamente diversas vezes.
O status desse garoto no acampamento de Konoha superava em muito o de um jounin comum. Nem mesmo o clã Uchiha conseguiu produzir um gênio que rivalizasse com ele naquela época. Entendido, o jounin Uchiha assentiu, fazendo um gesto para que seus subordinados desaparecessem na floresta. Antes de partir, ele lançou um olhar para Yuto, aparentemente intrigado por ele não estar retornando ao acampamento principal com eles. Com a aproximação do Ano Novo, os conflitos mais intensos diminuiriam, proporcionando um raro feriado durante a guerra. Muitos retornariam ao acampamento para celebrar o Ano Novo. Yuta acenou para o jounin Uchiha, recebendo em resposta um arrogante umf. O garoto se sentia satisfeito. Às vezes os Uchiha, com seus olhos vermelhos, eram bem divertidos. Após a partida das tropas de Konoha, Yuto vagou até um vale específico. Em um canto do vale, ele cavou um grande buraco cheio de neve e gelo, tornando o lugar frio e escuro. Yuto despiu-se, selando suas ferramentas ninja de aço Ryuun em um pergaminho. Ele removeu sua bandana, revelando uma testa lisa com não apenas a feia marca da maldição do pássaro engaiolado, mas também uma marca roxa em forma de losango. Essa era a força das 100 selos, que lhe permitia aprimorar seu corpo e acumular chakra, o qual podia ser liberado explosivamente em batalha, tornando até mesmo uma força comum capaz de destruir penhascos e desviar rios. Tsunade ficou radiante ao saber que seu amado discípulo havia completado o selo da força das 100 marcas em apenas 10 meses. Segundo relatos, ela arrastou Hiruzen Sarutobi para um bar da vila para uma comemoração que durou a noite toda, e depois o enganou para que jogasse fora da vila. Quando ele recobrou a sobriedade, repreendeu Tsunade furiosamente no escritório do Hokage, parecendo pronto para despedaçá-la. Ao pensar na mulher loira, os lábios de Yuto se curvaram em um sorriso irônico. O dia em que retornaria a Konoha e seria levado por seu sensei para treinar na série de jutsus da Força das 100 estava se aproximando. Balançando a cabeça para clarear os pensamentos, Yuto entrou no buraco de gelo frio e escuro, selando a entrada com um grande bloco de gelo. Ele sentou-se de pernas cruzadas, assumindo uma postura meditativa. O corpo de Yuto perdeu calor rapidamente. Mesmo sendo um shinobi forte sem usar chakra, ele não conseguia resistir à perda natural de calor. Ao levar seu corpo a um estado próximo da morte e entrar em completa imobilidade, ele conseguia sentir a energia natural. Essa era uma prática essencial para o senjutsu da linhagem da floresta Shikotsu, uma técnica fundamental. De fato, Yuto já estava aprendendo senjutsu. Somente ele e a lesma sabiam disso. Nos últimos 6 meses, desde sua batalha 1 contra 3 contra as principais vilas shinobi, Yuto havia conquistado muito. Sua coordenação com a lesma havia se tornado mais perfeita, ele matava e a lesma limpava o local, sem deixar vestígios. 2 meses atrás, para ajudar Yuto a progredir ainda mais, a lesma sábia começou a ensiná-lo senjutsu. No entanto, o progresso de Yuto era lento. Ele ainda não o havia dominado. A prática do senjutsu exigia do praticante vastas quantidades de chakra. Esse poder pessoal era necessário para resistir à invasão da energia natural. Em termos de aptidão para o senjutsu, os clãs Seju e Uzumaki eram os mais fortes do mundo ninja, cuja força vital e reservas de chakra eram incomparáveis, conferindo-lhes uma vantagem natural no senjutsu. Yuto e a lesma calcularam que poderia levar anos para completar o senjutsu. Contudo, o rapaz da família secundária não estava impaciente. Ele havia planejado bem seu tempo: treinamento, idas ao campo de batalha, realização de experimentos, busca por espólios e estudo de senjutsu. Todos os dias eram completamente preenchidos. Embora não tivesse dominado o primeiro estágio do senjutsu da floresta Shikotsu, imobilidade Yuto já conseguia ficar curtos períodos sem comer. Ele estava sentado na caverna de gelo, alheio à passagem do tempo. Após um longo tempo, ele sentiu uma sensação quente e escorregadia na frente e atrás de si. Yuto abriu os olhos. Katsuyu-sama. Yuto-kun, está na hora de acordar, disse uma lesma do tamanho de um humano, deitada sobre ele e falando suavemente. Já se passaram 4 dias. Se você não comer logo, estará em perigo. Certo. Obrigado, disse Yuto, dando um tapinha no tentáculo da lesma com um sorriso. O ano novo havia passado. Era agora o início do ano 57 de Konoha. Yuto tinha 14 anos. Ele descansou um pouco. Era a primeira vez que meditava por tanto tempo, sentindo-se fisicamente exausto, mas mentalmente revigorado. Com alguma comida, estaria no seu auge. Yuto sabia que aquela noite era crucial, tão importante quanto desenvolver a máscara de Deus. Vamos lá, lesma, disse Yuto, com os olhos ardendo de fervor, quase em loucura. Vamos ter um bebê. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.